viu, gente? Então bora lá. Bom, eu sei que a gente não parou daqui, mas é porque eu fiz um reordenamento dos slides. A slide está seguindo mais ou menos a ordem alfabética. O problema é que a ordem alfabética, para alguns está com nome científico, para outros está com nome popular. É por isso que não está exatamente na ordem alfabética quando aparece o nome lá em cima. Mas, até o ponto que estava na ordem, a última foi Hortência, a gente vai bater em Hipomeia. Gente, ó, a hipomeia, ela é um tipo de trepadeira, que ela tem uma variedade de cores muito grande. A hipomeia mais comum que a gente vai ver aqui vai ser a rubra, que vai ser essa vermelhona que está aparecendo aqui. Ela é a mais utilizada aqui em Brasília, é mais comum. Ela tem, gente, uma resistência boa, um crescimento muito rápido. Ela tem uma rusticidade média. Tem uma variedade específica da hipomeia, que é da família das hipomeias, que a hipomeia é uma família muito grande, tem N variedades de hipomeias. A mais comum é a rubra, que é essa vermelha que eu estou mostrando agora. Tem umas variedades de hipomeia roxa, que elas têm um grau de rusticidade altíssimo, e eu estou falando especificamente da Thunbergia. Thunbergia é um tipo, alguns botânicos vão classificar como um tipo de hipomeia, como outra variedade, mas eu entendo ela como um tipo, até porque o que determina uma espécie, normalmente, gente, é o formato da flor. Então você pega uma planta que ela é toda igualzinha, todas as folhas, a cor, a coloração, o tronco. Aí chega nela lá e a flor é outra, a espécie muda. Agora, às vezes, pouquíssimas variações do formato, da folhagem, com a mesma flor, é a mesma espécie. Sabiam disso? Então, normalmente os botânicos usam a flor como um indicativo de espécie, tá? Mas o que importa para a gente aqui? Thunbergia é um tipo de trepadeira que ela cresce muito, ela tem um visual, o potencial expressivo dela é muito alto, o colorido dela é muito intenso. Em Brasília nós temos um pequeno problema com a Thunbergia, que eu não sei se com a hipomeia, que eu não sei se chega a ser uma coisa, um indicativo negativo. Durante a seca, uma boa parte da folhagem da Thunbergia fica queimada, fica seca, fica marrom. Então a gente vê uma boa parte da conformação dela amarronzada. E ela perde as flores, ela fica com poucas flores, quase nenhuma, quando tem alguma, né? Então, esse é um problema da hipomeia em Brasília. Mas na verdade verdadeira, gente, não é só da hipomeia. Trepadeiras em geral, elas têm dificuldades em Brasília por conta do clima seco, tá? Então, durante a época chuvosa, estão todas lindas e maravilhosas. Deu a seca, você vai ter que assumir que ela tem um visual meio feiozinho. A não ser que você escolher uma planta que tenha folhagem dura, grande, com a floração do mesmo jeito, que não é o caso da hipomeia. São raras as plantas, tá? Esse aqui ainda assim é um bom exemplo de uso de trepadeira, mas que, como toda trepadeira em Brasília, vai ter o problema. A Thunbergia, especificamente, ela é a mais adaptada ao clima de Brasília que tem. Não só aqui, a gente vai ver Thunbergia, inclusive, no Nordeste, na beira da praia, dando Thunbergia, assim, de grande quantidade, às vezes numa área que nem tem grande umidade, mas tem. Ela se adapta muito fácil às diferentes variações de clima. Então, a Thunbergia, ela se assemelha à flor dela, gente, a esta que está aqui, ó, mas é um pouquinho menos expressiva do que essa. Thunbergia é considerada uma planta invasora e daninha. Thunbergia, ela anda 60 metros assim brincando, você joga ela lá, ela vai embora. Ela atravessa a rua, ela vai para o outro lado, vai para o seu vizinho, ela sobe do andar, ela sobe do prédio, depois cai do lado do prédio. Thunbergia é uma trepadeira muito invasiva, porque ela corre muito. E ela cresce rápido pra caramba. Justamente por isso, a Thunbergia é uma ótima opção de trepadeira para quem não está precisando de velocidade no crescimento, para quem quer fechar logo ela, para quem quer um resultado rápido. Ela e aquele que a gente viu, Clerodendron, por exemplo, ele também é bem invasor, ele cresce bem rápido. Então ele é uma boa opção para quem quer fechar visual rápido. É uma ótima trepadeira para isso. Tá? A hipomeia é uma velocidade menor, porque o grau de resistência dela não é tão alto. Sempre lembrando, gente, que para a gente ter uma hipomeia que ela tem esse tipo de visual aqui, alguém fez uma adubação diferenciada para ela. Se você periodicamente não rega, não faz uma adubação diferente, e a gente já aprendeu, por exemplo, que adubo de galinha, ele tem propriedades mais interessantes para as plantas que dão flores do que as que não têm, né?
Então, normalmente, uma planta que tem flor, você vai trocar. Tanto você vai acrescentar alguns nutrientes diferenciados, se for químico, quanto você vai trocar o orgânico também para a galinha, se for o caso, para poder evidenciar a questão da floração. Você acelera e melhora a qualidade da floração quando você coloca esse tipo de adubo. Ivônimo. O ivônimo, gente, ele é uma planta que tem um grau de resistência muito bom, tem uma manutenção muito boa, e ele é uma planta que tem essa característica bem verticalizada. A gente está vendo ela aqui o ivônimo comum, e a gente tem o ivônimo japônico, nossa, o nome dele é cacofônico, ivônimo japônico variegado, que é esse galho. Toda vez que eu falo variegado, você já sabe que é a folhagem dele de coloração variada, mesclada, misturada. Normalmente são coloquinhas brancas que aparecem nas espécies variegadas, mas não necessariamente isso aqui, como a gente viu no caso do Croton, que a variegação dele é de amarelo, laranja, verde, vermelho. Tá? Qual que é o barato desse daqui? O ivônimo é uma das plantas que tem uma característica oriental. Quando você quer fazer uma coisa mínima, japonesa, minimalista, o ivônimo se presta muito a isso, tá? Ele, inclusive, ele tem... Tudo que tem característica oriental pega muito bem com o seixo. Tudo que tem característica também meio árida, também pega muito bem com o seixo. Então, eles têm um visual que consegue entrar em harmonia fácil com o seixo. Okay? E ele é uma opção vertical também, só que é uma vertical bem delicada e ele não chega a ficar muito alto aqui no Brasil. Então você vai ver um ivônimo com 3 metros de altura, isso é baixo, tá? Outra coisa, o ivônimo ele gosta de se agarrar em parede, ele adora, então ele também é uma opção de coisa vertical, fininha, encostada no canto, boa. Mas como vocês estão vendo, se for fazer cerca viva, ele não costuma fechar também, né? Ele cria vazios entre os caules. Ixora. Gente, Ixora é o que há de flor sem manutenção. É uma planta que se adapta muito bem ao sol pleno intenso, sem precisar de grandes adubos, sem precisar de ter solo muito perto, nem de muita rega com grande frequência, mas obviamente toda planta que tem floração abundante, ela precisa de um pouco mais de rega, de um pouco mais de cuidado do que não tem. Então a planta que normalmente você está escolhendo, você quer extremo, quer manter sob extrema falta de cuidado, então você vai ter que começar a ver que ela não vai ter a coloração muito abundante, não vai ter floração abundante, a escala dela normalmente é uma escala pequena, ou ela tem folhagem fina, espinhosa, esse tipo de coisa. A Ixora apresenta várias variações de cor. Tá? A mais comum é a vermelha aqui em Brasília, né? A gente vai encontrar ela laranja, amarela. Normalmente as pessoas usam Ixora para fazer topiarias floridas. Então ela para mim, a topiária de flor mais fácil e mais resistente que tem para uso no Brasil. Nordeste, inclusive, é super comum você ir nos hotéis, nas casas, e tem um monte de bordadorazinha feita de Ixora, porque ela é resistente, ela aguenta muito bem o calor, ela já não se dá muito bem com frio, né? Ela não vai suportar uma geada tão bem quanto ela suporta um calor. Ela é muito resistente. Ela suporta também a sombra se ela for adaptada também. Mas se lembre que por ter uma coloração de flor tão intensa, isso quer dizer que a resistência dela à meia sombra já não é tão alta. E caso ela consiga, ela vai perder a quantidade de flor que ela tem, vai chegar ao mínimo, ou chegar ao mínimo ou perder totalmente. E se tiver, não vai ser colorida como a gente está vendo aqui. A maior parte dessas coisas que eu falo, gente, vale para todas, tá? E quando você olha, por exemplo, uma que tem uma coloração mais intensa e tem uma outra que tem uma coloração mais apagadinha, ou mais escura, quer dizer que aquela vai se adaptar melhor à sombra. E é muito intensa, então, porque ela provavelmente se adaptou no passado ao sol. Ok? Eu gosto muito de Ixora, eu uso muito. Inclusive, quem tiver a chance de conhecer o local onde acontece a relação dos critérios aqui em Brasília é projeto meu. Lá tem Ixora, tem algumas plantas que eu nem coloquei aqui.
sexuais. Tem crino, que a gente não está vendo, eu deveria ter colocado, que eu adoro crino, mas não lembrei. Jasmimanga. Jasmimanga, gente, é uma planta super resistente. Tem um visual expressivo super interessante. E ela tem duas possibilidades boas, eu considero. Um jardim mínimo, ele fica bem porque você pode forrar com cesto, botar umas pedras, botar uma única jasmimanga que ela sozinha faz verão. Diferente da maioria das plantas, quando você isola, ela não perde o potencial expressivo, porque o caule dela é muito expressivo, a folhagem é expressiva e a floração é expressiva. Algumas pessoas fazem associação negativa do jasmim-manga por conta do perfume. Minha mãe, por exemplo, quando ela fala de jasmim-manga, ela fala, eu sei, aquela florzinha de cemitério, né, que a gente bota para o defunto ficar cheiroso, né? Bom, as pessoas fazem associações absurdas, né? Não tem como evitar. Eu só faço associações positivas, eu acho ela muito bonita. Agora, as mamães fazem outra associação negativa. Na época da seca em Brasília, o jasmim-manga, eu falo em Brasília sempre porque eu não sei como é que ela se comporta em outras regiões. Algumas coisas eu sei no Nordeste, outras coisas eu sei aqui. Eu não acompanhei ela quando eu morava no Nordeste, mas aqui em Brasília, ela perde a floração, né? Fica só o caule com as folhas, fica assim, ó, que eu ainda considero muito bonita, e ela atrai muito lagarta. E ela atrai, na verdade, ela atrai aquelas... eu sempre falo o nome dela na aula, hoje me deu um branco, esqueci. Mas é aquela lagarta de fogo, aquela que queima mesmo, que é urticante. E ela é linda, as lagartas são mais bonitas do que a planta. Na hora que ela está forrada de lagarta, fica um negócio maravilhoso de ver a árvore, porque tem cada colorido e aquele colorido fica andando em cima. Elas são gigantes, são enormes assim, ó. Elas têm uns espinhos desse tamanho nas costas. É muito bonita, é vermelha, amarela, tem tudo quanto é cor, verdona, são lindas. Eu adorava ficar brincando em cima disso daí quando era mais novo, com as lagartas. Você já viu, né? Eu gostava de mexer em onça com varaputo, amava. O mesmo fato se dá quando se trata de plantas venenosas. Eu adorava, eu saía experimentando tudo para ver se era venenosa. Pense tanto que eu passei mal já, muito, já vomitei por conta disso. Essa daqui foi uma que eu experimentei. Ela tem uma seiva gostosa embaixo da folha, doce, bem adocicada, mas se você arranca a folha, é leitosa, é venenosa. Quase toda planta que você arranca e você vê que sai um leitezinho, a seiva dela é venenosa. Você vai ver isso aqui nela, vai ver na espirradeira, você vai ver a Ixora, por exemplo, ela vai ser venenosa, vai ver no avelóis, um monte de plantas outras aí, a maioria delas são leitosas porque são venenosas mesmo. Inclusive, alguns frutinhos de palmeira, porque eu achava que todos os coquinhos de palmeira eram comestíveis, né? E como uma prática experimental minha, eu saí comendo tudo. Porque todas as que eu tinha comido até então era gostoso. O coquinho do jerivá é delicioso, o do coco babão é gostoso, fica comendo a babinha. Do licuri você parte e come um coco de dentro. O coco da Bahia não precisa nem falar, que a gente já conhece tudo, né? Então todos eles têm um coquinho agradável. Gente, agora coco de cariota é um veneno louco. Na hora que você bota a boca formiga, a língua dobra, a cabeça vira, você começa a ver o mundo girar. É um negócio doido, experimentar, não experimentem, tá? Se alguém tiver experiência achando que todo coquinho é comestível. Hã? Ele gosta também, né? Nas visitas, quando a gente ia nos viveiros grandes, eu também saía comendo tudo. Adoro estar trepado numa árvore comendo fruta. Na casa do Pedro, a esposa do Pedro já liberou a gente para visitar, tá? A gente vai marcar muito em breve nossa visita. Que agora depende de visitar, que é o principal é visitar a casa do Pedro. As outras, aí eu vou ligando aos poucos para os clientes. Quando eu conseguir ligar para os demais, aí a gente vai visitar. Ela já liberou, ela estava viajando e falou, não, passa lá. Eu nem pedi, isso que foi o bom. Ela falou, não, passa lá, a Laurinha está em casa. Aí já pode visitar, ela já está liberada. Sim, como vocês estão vendo aqui, a jasmimanga, gente, ela se chama, na verdade, Plumeria rubra. Tá? Porque a mais comum é a jasmimanga vermelhinha, mas tem a Plumeria alba, que é a que tem a flor mais branquinha, mas tem uma série de variedades de cores aqui, tá? A maioria delas são variações da alba e da rubra, não necessariamente são novas espécies.
Porque de acordo com o tipo de exposição que ela tem, de sol, de quantidade de nutrientes, de tipos de minerais que está no solo, ela muda a coloração. Leia, infelizmente não é fácil achar nos livros nem na internet bons exemplos do uso de Leia. Leia, gente, ela tem a variedade rubra e tem a variedade coxínea, que é a Leia verde, o nome dela. Eu adoro fazer cerca viva de Leia, só que eu acho essa que está aqui que não está muito bonita. A cerca viva de Leia rubra é muito interessante. E aí eu pergunto a vocês, o que vai diferenciar no uso dessas duas variedades? O que vocês acham que vai mudar na adequação de uma para a outra? O que a gente já estudou em termos de plantas? Nós estamos vendo diferenças notáveis entre as duas, não? Tem que ser um fechamento baixo dessa. Menos forte do Ambas têm o mesmo porte, ambas podem dar um pouquinho de vazado embaixo. Se você quiser tapar embaixo, você não vai conseguir tapar totalmente, porque ela fica rarefeita na parte de baixo sempre. Você precisa de uma espécie de rasteira para cobrir, ó, como aqui, por exemplo, a pessoa que usou desse projeto, ela fez, ela colocou alguma coisa aqui embaixo. O que eu estou querendo chamar a atenção para vocês é o que o Timóteo acabou de falar. Se essa planta tem uma coloração mais escura, é uma coloração bem escura dela, um vermelho escuro, vinho, né? E essa daqui, além de ser mais clara, é verde. Isso é indicativo de que essa planta é mais adequada ao pleno sol e essa é mais à meia sombra. Só que lembrando, Leia rubra também é uma planta de pleno sol, que consegue se adaptar à meia sombra devido às propriedades notáveis que a gente está vendo nela já. Ok? Lembrando que eu não estou querendo que vocês conheçam a fundo só as espécies que eu estou falando, porque elas não são todas. Eu tenho um monte de viveiros que eu não estou falando aqui, que a gente pode visitar e ver quando a gente for conhecer pessoalmente os jardins. Eu quero que vocês captem essas características que diferenciam, que são importantes para tomar uma decisão de projeto. É melhor botar uma mais escura ou mais verde para aqui, para esse canto, encostado no muro? Ou para aquele lá que é no meio de um piso asfaltado e tem aquele sol de um lado e do outro quente? Eu vou botar qual lá no piso asfaltado? A Leia verde ou vou botar a rubra? Nesse caso, provavelmente uma verde, né? Encostada no muro, provavelmente a rubra. Eu precisava nem conhecer essa espécie, nem conhecer o nome dela, nem nunca ter tido experiência. Só de observar, eu já saberia por algumas características a adequação projetual de cada uma delas. E é isso que eu quero despertar em vocês, porque nós arquitetos não temos a obrigação de ter domínio profundo botânico. A gente precisa ter uma percepção geral de concepção e fazer essa indicação baseada nessas características. E caso chegue no aprofundamento, aí a gente vai consultar um profissional especialista, numa coisa muito específica, detalhada, né? Obviamente que o arquiteto que decide, eu vou ser paisagista, aí ele se aprofunda mais em botânica e vai saber um pouco mais, como eu tenho um pouquinho de nada a mais do que a maioria dos arquitetos de conhecimento de vegetação. Mas eu também não sou conhecedor profundo de botânica, nem é do meu interesse isto. Lingusto chinês, ou alfeneiro da China. Gente, o lingusto chinês é uma das topiarias mais comuns. Aqui em Brasília, por exemplo, é o que vocês mais vão encontrar depois do ficus. Tá? Ficus é a cerca viva mais barata, mais prática, mais tudo, mas também é mais destrutiva, é mais invasora. Depois dele, a gente vai encontrar, não tão invasor quanto o ficus, o lingusto, ou alfeneiro da China. A gente vai ter duas variedades, vamos ter a variegata e a verde comum. Ela pode ser utilizada como arbusto. Na casa do Pedro eu fiz uns arbustozinhos assim, ó, de tufos, que nem isto. Mas o que vocês vão encontrar, principalmente aqui em Brasília, é bordadura feita com lingusto verde. Por quê? Os lingustos, eles vão ter uma adequação maior ou menor para o sol ou para a sombra, de acordo com a variedade que a gente está usando aqui, certo? Coloração mais viva, mais intensa, mais clara, mais dada ao sol. Mais escura, mais dada à meia sombra. Lingusto tem um bom suporte à meia sombra, apesar dele não ser de meia sombra. Ou não, média de suporte à meia sombra. Ele não suporta a meia sombra intensa. Mas embaixo de uma árvore, num local
relativamente sombreado por um grupo de árvores, o lingusto vai sobreviver, ele vai suportar. E é o que você vai encontrar embaixo das superquadras todinhas. Na entrada das superquadras da Asa Norte, especialmente, tem um monte de bordadura de lingusto. É hiper comum isso. E, se eu não me engano, é mais comum ver os variegados. Não, é o verde mesmo. Tem alguns variegados, mas tem bastante no verde. O verde é mais comum. Na China, o pessoal adora o lingusto para fazer aquelas topearias especiais que a gente estudou. A maioria delas são de lingusto, porque ele é muito bom de trabalhar. Ele é melhor, inclusive, do que a ficus, porque a folha da ficus é deste tamanho. Vou botar aqui na frente do vídeo. Deste tamanho. A folha do lingusto é deste tamanho aqui, ó. Quando você fala, então, que a folha é deste tamanho, a folha é deste, a gente já começa a perceber a diferença de manutenção, né? Tudo que tem folha pequenininha quer dizer que precisa dar mais manutenção. Tudo que é formato de topiaria também é outro de manutenção estética. Ou seja, o lingusto, eu não preciso, se eu estiver numa área grande, isolada, que não tem piscina, que não tem calçadinha com piso perfeitinho, bonitinho, uma área mais rústica, afastada, e eu quiser fazer um arbusto desse daqui de lingusto, eu vou botar ele é super resistente, ele vai durar muito bem, vai viver muito bem, não precisa de grandes regras, grandes coisas. Agora, a partir do momento que eu usei ele como topiaria, aí eu estou obrigando essa pessoa a estar sempre lá topeando para se manter quadradinho ou redondinho, dependendo do tipo de proposta do projeto, tá? Então, a maneira como você quer usar também muda o grau de manutenção da planta. Liriopsis. Liriopsis, gente, é um tipo de forração, ele é baixinho, tá? Ele é um conjunto de tufinhos. Eu vou aproveitar e acrescentar, já que nos slides que a gente viu não apareceu. Liriopsis, as pessoas vendem como fiocombo, porque são espécies parecidas, né? O fiocombo, ele é muito parecido com o Liriopsis muscari, que é esse daí. Alguns botânicos defendem até como sendo a mesma coisa. Vocês não vão ver aqui em Brasília ele sendo vendido de forma expressiva, como se a flor tivesse valor ornamental. Porque o bonito do Liriopsis, ou fiocombo, é a textura dele da folhagem, que é muito comum a gente ver aqui variegado. Eu, por exemplo, eu nunca vi no viveiro para vender a variedade verdinha dele, que é essa de cá. Se tiver, eu não conheço, em Brasília não vejo, eu vi fora do Brasil, mas eu acho que não tem nos viveiros para vender da verde. E se tiver, é mais raro, é mais comum desta. E a gente vai ver no jardim de Brasília assim, ó. Raramente a gente vai ver assim. Primeiro porque a época de floração dele é curta, não é o tempo inteiro, e o clima de Brasília não favorece que ele fique tanto tempo florido assim. Então a gente vai ver sempre ele, ó, deste jeito aqui. Não é sempre não, vai ser mais comum. Qual que é o grande engano que acontece nos projetos? Eu especifico Liriopsis, boto o nome popular e o nome científico do projeto e mando uma foto anexada para a pessoa ver. Pego uma imagenzinha dessa aqui. Quando eu começar a mostrar meus projetos para vocês, vocês vão ver que eu pego dos meus slides, tiro e jogo lá. Mesmo na aula que eu estou dando para vocês, eu quase dou para o meu cliente. Eu explico para eles que a planta comporta assim, que tem esse funcionamento, que tem que fazer isso e aquilo, antes de colocar no projeto. Resultado. Muitos colocam clorofito. Clorofito, gente, é parecidíssimo com o Liriopsis. Qual a diferença? O Liriopsis, ele faz uma textura fechada e densa, fica um tapetinho felpudo lindo. Faz como se fosse uma gravatinha felpuda, como é que é o nome daquele que vocês usam no pescoço? Um cachecol debaixo das plantas quando você faz uma forração com ele, né? Agora, o clorofito, ele é aberto, ele é espaçado e ele perferia dando ramagens. Ele dá uma ramagem assim e dá outra, aí na ponta da ramagem dá mais um clorofito, aí ele dá outra. E aquela ramagem que ele joga, ela fica aparecendo na composição e não é muito bonito, não tem expressão tão interessante. E fica mais vazado, fica rarefeito. O clorofito, ele não fecha ali fora, que nem daqui, ó. Ele fica uns vazios, aqui nem tem a situação que ele fica. Aqui também, que mesmo afastado, ainda está relativamente fechado, né, com os tubos de Liriopsis. Clorofito, se você afastar desse tanto aqui, você só vê o chão, você praticamente não vê ele, porque ele não é tão denso, ele tem poucas folhas. E a diferença, o dinheiro de um Liriopsis dá para comprar 6 clorofitos,
Então, o cliente nem precisa mais alguém oferecer um clorofito para ele. Ele pega na mesma hora e manda plantar, que é bem mais barato, né? Só que quando cresce fica bem mais feio. A maioria das pessoas não gosta. Já aconteceu de eu fazer um projeto que era todo de Liliópolis, era uma coisa dessa aqui, ó, que eu considero muito bonito. E a cliente plantou, deixou crescer. Quando cresceu, ela veio para mim e falou assim: é horrível isso que você fez aqui, vou arrancar tudo. E eu falei assim: putz, mas tão bonito uma sequência dessa. E eu fui lá para ver, deixar ela arrancar. Já vai arrancar, mas não precisa não, deixa eu arrancar para mim. Eu pego para mim, eu mesmo tenho que trabalhar, arrancar e levo, né? Quando eu cheguei lá, estava aquele mato de clorofito dando para tudo quanto é lado, espalhado. Não, assim, tem gente que gosta de clorofito, é a minha opinião. Eu não acho clorofito muito bonito. Sim, outra coisa que eu queria falar para vocês. Das qualidades do Liliópolis é porque ele compõe muito bem no jardim oriental. Ele cai bem se você estiver trabalhando no jardim europeu. Se tiver plantas topeadas, ele pega bem, ele combina. Ele vai para o jardim oriental na boa, ele transita entre os meios de jardim sem que ele se caracterize como nenhum deles. Por exemplo, buchinho, se você usar um buchinho. Buchinho, notoriamente, é uma coisa meio europeia, né? É aquela coisa ou de oriental ou europeu. Ele não transita aqui no tropical. Não é uma planta de linguagem tropical. Um exemplo assim, de plantas que não conseguem sair da sua linguagem original é helicônia. Helicônia a gente viu na aula passada, né? Aquela bananeirazinha que dá aqueles cachos coloridos laranja, que parecem os bicos de papagaio. Aquilo é tropical ao extremo, aquilo lá. Não dá para você querer fazer, por exemplo, um jardim europeu ou um jardim oriental e tacar uma helicônia no meio, porque não tem nada a ver. Todo mundo vai ver na cara que aquilo no jardim, você está forçando a barra no jardim oriental. Não pode caber uma helicônia, não fica bem. Maria sem vergonha. Tadinha, ela não gostou da piada. Você imagina o que foi minha infância, que Raul rima com tudo que não presta. Escutava cada coisa. Viu? Maria ainda está privilegiada, que você não escutava as coisas que eu escuto. Até hoje eu escuto. Já escutei piada ontem em sala de aula com a menina. Mas enfim. Bom, focado aqui no terceiro. A Maria sem vergonha, gente. Aqui a gente está vendo duas espécies diferentes, tá? A Maria sem vergonha comum aqui em Brasília, eu não vou nem dizer que aqui em Brasília é esta de cá, que é a Maria sem vergonha da folha verde, que tem a coloração da floração diversa. Acho que todas elas têm várias variações, né? Existe uma Maria sem vergonha diferente, que é a Maria sem vergonha. Eu agora fiz confusão, eu não sei. Tem uma que é valeriana e a outra que é hawkery. Eu acho que a hawkery é essa daqui escura e essa é a valeriana, tá? Bom, esta planta aqui, gente, já é outra variedade de Maria sem vergonha. Ela não tem a mesma folha, não tem a mesma flor. E também é chamada de Maria sem vergonha. Mas é mais comum você ver ela sendo chamada de Maria sem vergonha no Nordeste. Que lá no Nordeste a gente não conhece tanto essa daqui. Eu, por exemplo, eu só conheci essa quando vim para cá. Eu nunca tinha visto dessa. Eu conhecia esta daqui. Isso aqui é uma planta daninha, inclusive, invasora. Ela é considerada invasora lá, está em qualquer lugar. Tá? Essa daqui já é uma planta de cultivo mais delicado. Para você ter ela, se você botar ela no sol pleno, intenso, pesado, ela sofre. Ela é sol pleno? Mas ela não pode estar no sol intenso. Por exemplo, se eu plantar ela na frente da calçada de concreto e botar ela provavelmente vai queimar tudinho. Ela não vai sobreviver. Tá? Ela precisa de uma condição amena. Essa daqui de baixo pode fazer o que você quiser com ela. Você pode dar na cara dela, xingar ela, que ela vai sobreviver. Tá? Você já teve dessa daqui? Eu já vi ela em algum lugar? Não, deve ser vergonha. É por isso que é o nome dela, Maria sem vergonha. Eu até diria, gente, que eu acho que essa de cá, que é utilizada aqui, ela não faz muito jus ao nome dela, porque ela é delicada. Eu, inclusive, já tive um monte de Maria sem vergonha no meu escritório e elas morrem tudo.
Essa daqui eu não sei onde é que consegue dela, porque essa daqui, se você botar, ela manda a de baixo, né? Engraçado, eu não sei, é porque eu também não sei onde é que você vê. Mas nos canteiros, nos jardins de viveiros, essa daqui a gente não acha. Acho que é porque ela é daninha, né? Considerada daninha e ninguém quer vender ela, todo mundo quer vender essa. Não, ó, esse tipo de mania vermelha de baixo, ela dá até na calçada. Às vezes você tá. Sobrou um cantinho assim entre um concreto e o outro, assim, ela nasce ali, dali ela vai embora. No site de onde eu tirei essa daqui, o dono lá estava explicando que ela nasceu no canto da calçada, ele foi lá, arrancou ela, botou no jardim e aí deixou ela para feriar. Ó, essa de cá, algumas pessoas chamam ela de flor maravilha, tá? Que, inclusive, se eu não me engano, ela tem algumas propriedades medicinais, ela tem algumas também de hemorroísmo, muito resistente. Não sei se é de flor maravilha, porque tipo a flor Mulher Maravilha, né? Forbes, sei lá. Não sei de onde tiraram isso daí. Uma planta que, se você vê um projeto meu e ela não aparecer no projeto, você chuta que é vacuna. O projeto não é meu. Porque todo projeto meu tem essa planta, moré. Sou louco com moré, adoro moré. Porque ela é simples, ela é barata, ela é fácil de cuidar, ela está sempre florida, mesmo na época da seca em Brasília. Ela não demanda grandes cuidados. Entre as plantas que tem flor delicada, flor pequenininha, que não é aquelas flores duras, grandes como a helicônia, como a alpínia, que a gente já viu, que são plantas de floração muito resistente, das que tem flor delicada, essa é a mais resistente e que dá flor o ano inteiro. Só que tem dois tipos diferentes, tá? A moreia, ou Dits bicolor, que a gente vai ver normalmente, é esta aqui amarela. Essa da folhagem amarela com o miolozinho marrom, né? E que ela tem um corte um pouquinho mais baixo. A moreia amarelada, quando ela fica adulta, que é essa daqui, ela chega num porte de 1,20 m, mais ou menos adulta. Já a branquinha, que se eu não me engano é Dits iridioides, eu não tenho certeza agora, mas acho que é Dits, esse daqui é Dits bicolor e a outra é Dits iridioides, tenho quase certeza disso. Esta de cá, ela tem um porte maior, chega a 1,5 m quando ela está adulta, a flor dela é maior e ela se assemelha em formato de uma flor de orquídea. Ela tem um valor mais expressivo, justamente por isso ela é um pouquinho mais cara, mas mesmo assim ela tem uma planta relativamente barata. Porque digamos que uma moreia dessa custa R$30, uma dessa daqui custa 50, então ainda acho barato. Deu, né? Falei já. Não precisa de grandes adubos nem de grandes regas para ter uma moreia. Suporta bem o clima de Brasília. Oi. E as folhas dela são pequenininhas? Não, olha lá. É grande, a folha dela é do tamanho da planta, vem da raiz até chegar na ponta. Então, se a moreia tiver com 1,20 m adulta, a folha dela tem 1,20 m de tamanho de folha. Não, a flor. A flor dela é pequenininha. Não demanda muito. Não, porque é só a flor e a quantidade de flor que tem não é tão grande em relação ao volume dela. Olha aqui, ó, quanto de mato que tem aqui e quanto que tem de flor. Nossa, eu acabei de falar, inclusive, da maneira que uma cliente minha se refere à moreia, né, chamando ela de mato. Tem gente que, quando olha essas plantas que têm essa expressão semelhante ao de um capim, elas pensam justamente desse jeito. Eu já teve clientes que falam assim: não, isso tem cara de mato, não boto no meu projeto. Pense, eu sou apaixonado por moreia, o que é que eu sinto quando um cliente fala isso para mim? Porque depois eu fico caçando uma planta para substituir o que a moreia faz, e nenhuma substitui a moreia nos quesitos que ela se propõe, né? Então, infelizmente eu sofro quando isso acontece. Nandina, gente, olha, vocês lembram da Leia que a gente viu, né? Leia é comumente chamada de cafezinho. Tem um cafezinho vermelho e um cafezinho verde, que são as leias. Algumas pessoas chamam Nandina de cafezinho rosa, tá? Porque a Nandina, na verdade, ela é verde, e quando ela começa a brotar, ela vai dando os brotos delas mais jovens, rosadinhos. Ok?
porque algumas, dependendo da quantidade de minerais e de insolação que ela recebe, ela se mantém vermelhinha o tempo inteiro, ela está sempre brotando vermelhinha, vai sempre ficando esse rosadinho em cima da folhagem. Essa foto aqui de baixo, por exemplo, ela está rosada quase em cima até embaixo, né? Tem mais rosa do que verde, essa daqui do meio também. Agora essas de cá, ó, já não estão com rosado nenhum ou quase nenhum, né? Talvez só o broto que nem está aparecendo direito na foto. Bom, ela é uma planta que o livro conta ela como sendo de meia sombra. A minha experiência nela com meia sombra não é tão boa. Ela na meia sombra ela se torna uma planta super frágil, super delicada. Já no pleno sol, desde que não seja sol extremo, ela é uma planta resistente. Tá? Ela é muito boa para usar de cerca viva, para usar de quebra visual. Ela esconde o que a gente quer fazer e a folhagem dela é bonita, interessante. Esse rosado dela é bom. Oi? Floração? Não tem? Coração? Floração. Tem, mas não é expressiva. A floração dela é pequenininha. Então, é como a da Leia. É parecido com a da Leia, umas coisinhas pequenininhas, rosadinhas. E aí você não vê tanto ela na composição quanto você vê a folhagem. Ainda mais com a folhagem cor-de-rosa. Você acha que a flor ela comparece como um caráter expressivo desse tipo de vegetação? Não comparece. Ela passa desapercebida na frente da folhagem. Cróton, por exemplo, tudo coloridão, né? Ninguém vê a flor do cróton. Todo mundo só vê a folhagem do cróton. Pândano. Quando for especificar no projeto de pândano, cuidado, porque as expressões de pândano são completamente diferentes. Existe pândano rasteiro, que é um pândano bonitinho, parece um abacaxi com muita folha assim, umas folhas bem fininhas de abacaxi, que você usa como forração, ele é baixo, é lindo, tá? Mas é um tipo de pândano. Pândano Veik, V-E-I-C-H-I, eu acho que é assim, não tenho certeza não. Pândanos Veik, esse aqui inclusive é um Pândanos Veik variegado. O Pândanos Veik, ele vem do chão e ele cria uma torceira grandona, ele é um negócio que não levanta no chão. Diferente do Pândanos Utilis, que é esse que está aqui do lado. Pândanos Utilis, ele tem uma fisiologia semelhante à da palmeira, só parece. Ele tem raízes aéreas, estão vendo? E eles têm uma conformação meio fálica na sua raiz. Ela aparece com aquela tromba pendurada, né? Inclusive na última visita que eu fiz para o viveiro que fica aqui em Trindade, tinha todo mundo foi lá na frente da raiz do pândano e fez umas poses, umas coisas, né? Você já deve estar entendendo o que eu estou falando, né? Era um negócio meio falho com a raiz deles. Mas enfim. Oi? Não entendeu não? Ah, tá. Para mim entenderei que eu explicasse. Enfim. A folhagem desse pândano aqui, ela cresce fazendo um movimento assim, ó, elipsoidal, circular para o centro. Então ela vai dando esse desenho bonito que está dando aqui. E ela normalmente bifurca, vai dando vários, vai criando esse volume. Mas quando a gente compra no viveiro, porque um pândano desse jeito aqui ele é muito caro, tá? Um pândano assim ele custa R$1.000, R$2.000. Então a gente compra ele assim, por 300, 500, tá? Que é mais barato. Esse daqui não, você compra por R$50. Então vocês estão entendendo a diferença de expressão, de poder de cada planta, né? Ninguém paga o valor de um pândano desse para ter um pândano desse. Então tem que ter muito cuidado na especificação. Botou pândano, não diferenciou se é velho ou se é útil, o vendedor vai querer te vender esse aqui, porque ele inclusive pode enrolar seu cliente. Você lembra aquela planta cara lá que o profissional especificou lá, que eu tenho ela, tá baratinha, minha de promoção. Então tem que ter cuidado nisso aí. Eu já discuti na aula passada pata de elefante, né? Que eu antecipei a letra P, que eu estava faltando uns slidezinhos. Fênix, na verdade é a letra F, tá? Estaria lá atrás, mas como eu pulei Fênix na letra F, aí eu retomei ela aqui no PH, que o nome científico dela é Phoenix robelini, tá? Então eu resgatei ela aqui na letra P. Gente, ela é prima lá daquela que a gente estudou lá, que é original do Egito, é prima das tamareiras. A gente vai ver, inclusive, quando a gente estudar palmeiras, que na verdade a fênix é uma palmeira, não é uma planta ornamental.
ornamental. Mas eu estou adiantando ela aqui porque ela comparece no projeto com uma composição de um arbusto, uma planta ornamental, não uma palmeira. Por quê? Ela é uma palmeira de porte baixo, de porte muito baixo. Ela adulta fica com 3 metros de altura. Isso é nada para uma palmeira, isso é, sabe, é uma palmeira rasteira praticamente. Dizer que uma palmeira tem 3 metros de altura, tá? Tanto que quando a gente manda comprar no VV palmeira, 3 metros de altura, todo mundo sabe que você está comprando uma mudinha de nada com 3 metros. Okay? Já se for uma fênix, não. Uma fênix de 3 metros, ela está adulta já. Planta muito resistente, tá? Muito adaptada a solo intenso, não demanda grandes manutenções. É uma planta boa de se ter no projeto. E que não comparece com a expressão de palmeira, ela vai comparecer com uma arbusto. Podocarpo. Mais à frente, gente, vocês vão começar a discutir a necessidade de certos volumes. E alguns de vocês costumam nos projetos colocarem coisas compridas e fininhas. E aí eu vou dizer para vocês que isso numa indicação assim, de plano de massa, você vai vir aqui especificar como sendo coníferas. O que são coníferas? Essas plantas que têm formato de cônica, alongada e fininha, que a gente viu que elas têm origem tanto no Oriente como elas têm origem na Europa. Aquele lado lá meio greco-romano, aqueles povos lá, aquela região, a gente vai ver muitas coníferas naquela região, como a gente vai ver também na Ásia. Sim, o podocarpo, ele também é uma planta que originalmente ele vai se prestar muita composição oriental nos projetos, mas ele é vertical, ele vai substituir o que alguns leis vão dizer assim, vou botar um pinheirinho. É uma opção a mais para você ter aquele pinheiro tradicional, aqueles juníperos tradicionais, tá? Mas entre coníferas, tem uma pena que eu não separei aqui. Eu vou ver se eu resgato para as aulas que eu estiver falando de plantas de porte maior. Aí eu boto palmeiras e coníferas para botar mais algumas coníferas para vocês. Mas outros nomes também para as coníferas que vocês vão usar nos projetos que agora não tinha como separar para vocês. Caizucas são coníferas muito interessantes que têm um volume assim meio contorcido, meio movimentado. Piramidalis, ela é uma conífera bem fininha, alongada, a mais fininha que tem nos grupos das coníferas, que é super comum nos projetos. Eu acho que vocês vão conhecê-las e vão identificá-las nas visitas. Fica já de antemão antecipado, porque nos slides não vai aparecer caizuca nem o que eu acabei de falar? Piramidalis, tá? Caizuca mais larga, mais movimentada. Piramidalis fininha, comprida, bem alta. As coníferas em geral, gente, elas são plantas grandes, tá? Para ficarem com 20 e 30 metros quando adultas. Mas nada impede que você vá topeando, cortando, podando para ela não crescer tanto. É possível controlar. Outra coisa, quando você vê um podocarpo assim, que você compra no viveiro, e ele é vendido assim fininho, não se iluda. Se você não podar ele, o podocarpo fica com 2 metros de largura na rua. Tá? Ele é adulto, ele fica largaço. Então precisa manter e dar manutenção para ele se manter assim. Ele não é uma planta que demanda grandes manutenções quando você não quer que ele vire cerca viva e nem quer que ele feche. Não. Quando você quer que ele feche com cerca viva ou fique sempre fininho, dá manutenção. Se você quiser manter ele grosso, fechando ou subindo como se fosse um pinheiro, você não vai ter grandes manutenções não, tá? Inclusive ele no vaso, ele é uma planta comportadíssima. Você bota ela lá e esquece dela. Só que ele não vai crescer tanto quando estiver no vaso, como qualquer conífero. Só para seguir aqui a ordem alfabética que eu estou pulando, eu estou dando exemplos muito espaçados, né? Não estou dando tudo quanto é planta de todas as letras. Estou escolhendo umas 2 ou 3 de cada letra para preencher o repertório de vocês. Quaresmeira. O que eu acho legal citar a quaresmeira? A quaresmeira não era vocês que falavam que tinha todo um lance aí com a quaresmeira não, né? A planta de vocês era outras, né? Era filodendra, né? Tem uma história aí filosófica. Bom, mas é porque teve uma turma que falou muito para mim da quaresmeira. Não sei porque eu fiquei com isso guardado. Mas enfim, a quaresmeira, gente, era uma planta típica do Cerrado. E normalmente é visto com bons olhos quem utiliza plantas típicas da região. Por qual motivo? Primeiro porque você está resgatando os valores e a identidade cultural daquela região.
Então, não é muito bonito, por exemplo, você querer aqui em Brasília criar um projeto, sei lá, no meio do centro de Brasília, como a gente tem aquele pontão lá, que tem aquele pórtico, né? Já é uma afronta aos valores culturais de Brasília, colocar um pórtico daquele. Imagina se na entrada do lado de fora, você colocasse 2 cariotas ou 2 palmeiras imperiais. É uma afronta à nossa cultura, porque veio de outro lugar, não conta a nossa história, não é adaptado ao nosso clima. Tudo bem que as imperiais e as palmeiras reais que tem aqui nos viveiros já foram totalmente adaptadas ao nosso clima, ela não vai sofrer. Mas é muito melhor pegar uma planta da região, colocar uma palmeira, por exemplo, um gerivá, uma guerobeira, uma macaúba, que na minha terra se chama macaíba, que são plantas que tem no Cerrado e que tem na Caatinga também. É melhor do que a gente ficar trazendo uma planta importada. Então as pessoas veem com bons olhos, até porque não é somente uma questão cultural, é uma questão também ecológica. Plantas que são adaptadas ao nosso clima e que vieram, que são naturais daqui, elas complementam o ecossistema daquela região e elas satisfazem necessidades de alguns outros seres vivos que vão ampliar a sustentabilidade desse espaço, né? Já que a gente agora é obrigado a falar desses quesitos para vocês, já está aí a minha parte de falar de sustentabilidade através do paisagismo. Mas enfim, a quaresmeira, gente, é uma árvore de porte baixo. Então, na verdade, eu prefiro pensar que ela é um arbusto. Tá? Ele é um arbusto alto e florido que vai se aproximar do porte de árvore, mas não chega a ter o porte de uma árvore não, ele é baixinho mesmo, tá? Em relação ao que é uma árvore ou um arbusto alto. E ele tem uma floração muito intensa, e a floração dele varia entre um rosa meio amagentado e um roxo meio azulado para anis, tá? Então ele transita nesse meio. Na verdade ela é roxa e ele vai transitar entre essas cores próximas dele, tá? Ela é bem delgada, ela tem um tronco bem fino. Inclusive, ela não é uma planta assim que tem uma resistência grande para a área de vento muito forte, por ela ter o tronco assim fininho. Mas ela é um dos exemplos das plantas naturais, plantas típicas da região que a gente pode usar no projeto. Pena que eu coloquei as fotos improvisadas do Fórum. Eu também sou louco do Fórum, adoro. Acho uma maravilha. O Phormium tenax, ele é a segunda planta que eu mais uso nos meus projetos, porque eu gosto muito do volume que ele dá, da coloração que ele dá. Nós vamos ter a variedade dele verde, tem ela variegada de verde com as pontas ou brancas ou amareladas, e tem ele roxo, e tem ele variegado do roxo com amarelado. Então tem muitas possibilidades de mistura de cor, ele tem um caráter de expressão tropical fortíssimo. Então o colorido dele remete muito ao tropical, então eu gosto muito de trabalhar com Phormium. É uma planta em Brasília, ele é uma planta resistente, muito bem adaptada, muito fácil de cuidar e combina com quase tudo quanto é tipo de projeto, por isso que eu gosto tanto do Phormium. Em Goiânia, essa planta já não é tão boa como em Brasília, porque nós temos de 1 a 2 graus a menos de temperatura que favorece a multiplicação e a manutenção do Phormium. Phormium não tem folha pequena, quase não tem flor, não é expressivo, então é uma planta fácil de cuidar, ela é uma planta boa, só que o calor de Goiânia faz com que o Phormium não sobreviva tão bem lá. Provavelmente pelo adensamento urbano de lá, que é mais alto do que o de Brasília, a quantidade e a temperatura a menos que Goiânia tem, né? A mais que Goiânia tem em relação a Brasília. Os viveristas de Goiânia, quando me vendem Phormium, me vendem assim: olha, cuidado, que ele não vai ficar tão bonito assim, se tiver no sol quente, bota ele na meia sombra. Eu digo: não, fica tranquilo, eu moro em Brasília, procurei de Brasília. Depois procurem fotos com projetos de Phormium, porque esses exemplos meus estão péssimos. Essa é a parte dos slides que eu tive que improvisar, que eu não consegui projeto aqui nesse Phormium colocado para trazer para vocês. Mas eu vou mostrar meus projetos nas aulas seguintes, porque eu uso muito, então tem eles executados nos projetos. Azaleia. Azaleia não é uma planta de expressão tropical, né? Ela é aquela coisa bem europeia mesmo no projeto.
Inclusive é super comum vender azaleias nas lojas de arranjos de flores, né? Porque os arranjos de azaleias são muito bonitos. A floração da azaleia é muito intensa. Realmente a azaleia já está adaptada ao nosso clima, apesar de não ser originalmente do nosso clima. Só que ela não fica florida o ano inteiro em Brasília, tá? Ela tem uma época que ela vai florir mais e durante a época da seca ela fica mais sofrida. Porém, quando você coloca a azaleia à meia sombra aqui em Brasília, ela fica mais florida e ela sofre menos durante a seca, tá? Mas isso não quer dizer que durante o período que ela está florida, isso seja também tão bom. Porque toda planta que tem muita floração precisa de muito sol para dar mais floração, tá? Então, eu não tenho experiência tão boa com azaleias, mas eu já vi canteiras aqui em Brasília maravilhosas de azaleia, tá? E eu já tive uma num vaso no meu escritório também que durou muito, mas eu ainda considero ela, digamos que não é das mais resistentes devido ao clima de Brasília, mas é uma boa opção para se ter no jardim. E a variedade de cores, de formatos de flor que ela tem é grande, né? As variações dela, então, quando você fala que tem azaleia amarela, tem amarela com vermelho, amarela com branco, amarela com tudo quanto é coisa misturada. Aí tem ela vermelha, vermelha misturada com laranja, com branco, com vermelho, com tudo. Então essas variedades todas aqui tem elas misturadas de diversas maneiras. Gente, eu nem vou falar nada dessa planta. Essa planta é resistente. Por quê? Por quê? Não necessariamente. A folhagem dela se assemelha ao formato de espinhos. Então, tudo que se assemelha ou é bem fininho, isso indica resistência na planta. E realmente, a floração dela, ela não tem proporções grandes, né? Ela é pequenininha, então ela realmente não vai precisar de muita energia para manter a floração. Mas a gente vai ver daqui a pouco que não necessariamente isso aí vai ser indicativo. A gente vai ver um exemplo, inclusive, daqui a pouco, que não tem essa característica. Então, a Rossélia, ela é uma planta escadente, ela é ótima para você colocar, por exemplo, na beira de um espelho d'água, para ela ficar pendurada, numa quebra de um jardim de suspenso, ela vai se comportar bem, ela vai forrar aquilo que tiver na sequência da vida dela. É bonita, não demanda grandes manutenções, super adaptada ao sol pleno, não precisa de grandes quedas, não precisa de grandes manutenções, é uma planta boa para ser feita de jardim. Tá? Só que a floração dela não tem uma expressão assim tão forte, né? Se bem que aqui, por exemplo, ela está bem florida, né? Mas ela não é sempre, ela normalmente você vê a Rossélia aqui em Brasília mais com esse aspecto aqui do que com esse. Eu particularmente gosto da Rossélia, não tenho muita conta não. Mas eu percebo que as clientes não gostam muito não. Cheflera. Gente, cheflera é uma opção muito boa para cerca viva, que fecha de cima até embaixo e que demanda pouca manutenção. Ela, para mim, junto com a cruz, está entre as cerca-vivas assim, mais interessantes devido ao grau de manutenção. Só que se lembre, a cheflera, ela não tem a folha tão pequenininha como tem, por exemplo, o que a gente viu agora há pouco, que era o lingusto. A folha da cheflera é desse tamanho assim, né? Então isso quer dizer que ela não fecha perfeito. O não quer dizer que você não possa plantar várias para aumentar o volume e fazer uma coisa mais grossa, mais larga e acabar fechando. Eu já dei aula num local lá no Lago Sul que tinha na frente uma embaixada, se não me engano, e ela era completamente fechada de chefleras, era muito bonito e eu nunca vi aquela cerca-viva feia. Ela estava sempre perfeita, impecável, sempre bonita, porque cheflera realmente é resistente, cresce bem, fica alta. A cheflera fica com 5, 6 metros de altura brincando, né? Então é muito boa. Cuidado para não confundir cheflera com cheflera arbórea, que é uma árvore. A folha da cheflera arbórea é uma coisa desse tamanho assim, enorme, não é essa cheflera aqui. A gente vai ver cheflera verde, cheflera variegada. Cheflera é uma planta bem resistente, inclusive suporta muito bem a minha sombra, tá? Suporta bem ficar dentro do vaso, desde que o histórico pregresso de vida dela não seja em pleno sol, porque se for, aí ela vai ter dificuldade de estar num vaso, estar numa sombra, né?
Mas se ela já foi cultivada dessa maneira, se ela já foi adaptada, você vai botar ela vai suportar bem. Fala. A questão do meia sombra, cultivada meia sombra, cultivada pelo sol. Quando você compra uma planta, ela vem com um histórico como esse. Não, você pode perceber pelo jeito que ela está. Cheflera normalmente tem verde escuro na folha. Se ela vier com verde mais claro, ela ficou mais no sol durante a vida dela. Se ela veio com colorido mais intenso, provavelmente ela tomou sol. Se tem uma planta que ela tem muita flor, e aí ela chegou com você com pouca flor, provavelmente ela foi colocada na sombra. Chegou com a coloração escura, chegou com um colorido menos intenso, ela vai denunciando. Chegou com poucas folhas, porque a folha vai cair também quando você botar uma planta na meia sombra. Agora, a não ser que ela já seja de habitat natural de meia sombra mesmo, aí a coisa muda. A de meia sombra, você pegou uma que é de meia sombra normalmente, mas o histórico dela foi no sol, ela já chega para você queimadinha, ela já chega para você, aquele colorido dela começou a clarear, ela vai mudando. Estrelitza também é uma planta que eu gosto muito, a manutenção dela é baixa, ela é uma planta de floração dura, tá vendo? Então, essa floração dela é resistente. A maioria das plantas que tem floração dura, grande, resistente, o pessoal gosta delas para fazer arranjo. Eles cortam, usam como flor de corte e usam para fazer decoração de festas. O que você falou? Digamos que ela não está entre as mais resistentes com meia sombra, mas ela tem um leve suporte para meia sombra sim. Mas o barato da Estrelitza é pleno sol. A Estrelitza, Aquela mais escura que se for colorida. Exatamente. Talvez por esse quesito da flor, que ela não vai se adaptar tanto. A Estrelitza é chamada também de ave do paraíso, tá? É o nome mais popular dela. Estrelitza é comum, mas é científico também. Se chama, e tem duas espécies diferentes aqui, tá? Essa Estrelitza que a gente está vendo da folha larga é a Estrelitza Reginae, se escreve Reginae, tá? Essa de cá é a Estrelitza Juncia. Qual a diferença? A Reginae, ela é mais baixinha, tem 1,20 m mais ou menos quando está adulta. A Juncia tem 1,80 m quando ela está adulta. A folhagem da Juncia são uns gravetinhos, uns pauzinhos. Já essa de cá tem folhas largas. Esta planta aqui é mais nobre. Esta aqui custa 40, esta aqui custa 120. Tá? Eu posso estar desatualizado, tá? Estou dando a notícia de último preço que eu participei. Essa de cá. Eu já sou apaixonado nessa de cá. Eu acho ela linda, ela é muito linda. E outra, é mais comum essa, então as pessoas vão dar valor expressivo maior. Tudo que é original em termos de paisagismo, ele tem valor maior no paisagismo. Então essa de cá é mais cara porque ela é menos comum. Essa de cá já foi adaptada há muito tempo, já tem mais tempo que ela está adaptada dos viveiros. Essa aqui tem menor quantidade, então ela sai mais cara. Yucca, as fotos também não estão boas, gente. Vocês vão dar uma olhada em fotos de Yucca, porque eu também improvisei essas fotos aí. Infelizmente eram fotos antigas que eu tinha da aula das outras turmas. Gente, Yucca fica gigantesca, 8 metros de altura brincando. Yucca, gente, é uma das plantas mais vagabundas da natureza em termos de sobrevivência. Se adapta a tudo, de qualquer jeito, em qualquer lugar. Ela só não se adapta bem a solo alagado. Apodrece a raiz dela. Fora isso, se ela estiver no vaso, ela apodrece mais rápido ainda. Fora isso, gente, se você plantar, jogar no chão, ela nasce. Se você jogar dentro d'água, ela sobrevive. Agora, mas você falou que solo alagado não pode? Depende. Se você botar ela num sol intenso, ela aguenta um tempo dentro da água. Depois de um tempo, ela vai começar a apodrecer. Tá? Ela suporta ficar na meia sombra, suporta ficar no vaso, suporta tudo. Se der um telinho aqui no lado dela, nasce outra. Se dobrar a folhinha dessa e enfiar no chão, nasce outra. Ela é desse jeito. Difícil. Se você arrancar um pedacinho qualquer dela assim, e fizer qualquer coisa, você planta outra Yucca, dá outra Yucca.
Teve um desgraçado do jardineiro, no projeto que eu estou fazendo agora, que eu estou reformando a casa inteira, e eu também fui contratado para fazer o paisagismo. Esse projeto, eu dizia assim, já temos 3 IUCAs na obra. Vamos realocar para o fundo e depois vai trazer para o mesmo local que elas estavam, porque elas suportam ficar transportando, então a gente vai reutilizar. Então você dá uma podada nela para ela não sofrer tanto com o transporte, né? Que na verdade nem precisava, porque eu sabia que ela ia crescer, eu acabei pedindo para dar uma podadinha, até porque eu não precisava daquela coisa tão cheia. O desgraçado pegou a IUCA, torou toda, deixou só um toco de pau assim, só o toco de pau, pegou o toco de pau e enfiou ali no chão. Assim, ele sabia que a IUCA se recupera, só que tem uma IUCA adulta, que aqui as fotos nem tem mostra a IUCA adulta, que como ela está gigantona, já perto da floração, e chegar na tora de pau, que era só dessa altura, aí a gente vai precisar de mais ou menos 1 ano para ela voltar a ser aquilo que ela era, gigantona, bonitona, cheiona, né? Mas a IUCA, ela brota rápido, tá? A gente botou lá tem 15 dias, ela já está com uma copinha dessa pequenininha saindo do lado. A tora de pau que ele enfiou no chão. Nem água, nem rega ele deu na planta. Ele enfiou lá no chão na planta. Só para não ter nada na letra Z, zefirante, né? Ou zefirantes. O zefirante, gente, ele é uma formação pequenininha, baixinha, bonitinha, de pleno sol, muito delicada, muito interessante para colocar em entremeios, junto com cestos, no canteirinho de uma coisa delicada baixa. Aqui em Brasília, o zefirante, se você colocar ele a meia sombra, ele também chega a suportar. Só que ele fica muito suscetível a formigas. As formigas adoram comer zefirantes. Não sei porquê. Então, se você estiver num local que está infestado já de formiga, tenha cuidado com o zefirante, porque ele é bonitinho, mas as formigas são ordinárias. Não é nem ele que é ordinário, não. Eu acho muito bonito, gente, eu gosto. Sâmia, gente, ela também é prima da cica, tá? Ela é um tipo de cica, eu diria. Essa foto também não tá boa, que essas últimas fotos foram do improviso que eu fiz. Então, ele é como se fosse a cica, só porque é mais arredondado o formato dela, não está espalmado, e ela não fecha tanto com a folhagem como a cica. Ela é mais rarestrita, ela não é tão frondosa, tão cheia. Tá? Ela é um tipo de cica que é mais adaptada à meia sombra do que a cica. Ele suporta, inclusive, bem estar dentro de um vaso, tanto que o cara fez aqui, isso aqui é tipo um sai, né, de sâmia. A sâmia cresce, fica grande igual uma cica. E eu vou fechar aqui nosso circuito de plantas ornamentais de pleno sol, lembrando que a minha intenção não foi mostrar todas, não foi falar de todas as características, foi despertar para vocês sensibilidade para características em comum que essas plantas têm em relação a outras que vocês podem vir a ver no livro e nos viveiros e nas casas, para vocês saberem dar soluções para os problemas baseado nessas características gerais que a gente acabou de analisar e perceber nas plantas, tá? Na sequência, a gente vai dar uma parada, que a gente vai começar a ver alguma coisinha de plantas adaptadas à meia sombra, palmeiras, árvores, outras coisinhas mais, tá bom? A gente para aqui por enquanto.